Você já percebeu que a gente sempre foi condicionado a viver quase que exclusivamente pro material? Para conseguir profissão, para crescer, para ser alguém na vida, para ter carro, casa, apartamento, para ter saúde mental em dia. Quase sempre buscando só aquilo que é normal, né? Só que hoje eu vim compartilhar o lado mais espiritual de toda a minha experiência, dos vídeos que eu trago aqui sobre luto, sobre morte, que eu tentei abordar de um jeito mais psicológico, mais dicas de vida, mas hoje eu vim com um assunto que importa muito, que é a parte espiritual. Oi, eu sou a Jéssica, bem-vindo de volta ao meu canal. Aqui eu compartilho toda a minha experiência com luto, com morte, com autoconhecimento, com espiritualidade. Nesse vídeo eu vim trazer a parte mais espiritual da coisa, porque tudo é aprendizado na vida, né? E eu percebi que nos vídeos anteriores que eu fiz, sobre como foi a cena trágica, sobre o que eu aprendi e tal, os vídeos estão aqui na descrição, inclusive, se você não viu, eu acabei percebendo que eu abordei a parte mais normal da coisa, a parte mais dicas e conselhos, a parte psicológica e tal, recuperação. Porém, uma parte muito válida que aconteceu e que eu não posso deixar de falar foi toda a parte espiritual. Acontece com muitas pessoas que após elas passarem uma coisa difícil na vida, uma morte, uma tragédia, uma perda, uma mudança muito brusca, essa pessoa passa por um processo chamado de despertar espiritual. Mas o que é esse despertar espiritual? É quando a gente percebe com toda certeza, por mais que a gente já tenha sido, por exemplo, eu que fui criada na igreja, né, tive já umas experiências ali com Deus, milagres e tal, mas o despertar mesmo é quando você tem a total certeza, você sente, você vê, você experiencia de que existe algo maior, de que a vida não é só esse corpo físico, de que a vida não é só o que a gente pode ver, o que a gente pode tocar, que a vida não é só trabalhar pra pagar conta. E hoje eu vim compartilhar isso não por, o que a pessoa quer saber da minha história, não, porque talvez eu compartilhando isso, eu possa ajudar alguém que esteja passando por isso, que tenha passado por isso, que tá, tipo assim, agora, despertar espiritual, mas o que eu vou fazer agora? E também foi uma coisa assim que eu senti que eu devia sair do armário com esses assuntos, porque são assuntos assim que me fascinam. Depois que a gente percebe isso, que a gente tem a prova concreta de que o mundo não é só material, e a gente vai tendo experiências, a gente fica assim, meu Deus, eu preciso compartilhar isso com o mundo. Aí ao mesmo tempo vem, mas vão me achar louca. Teve até um vídeo que eu falei, parece Viagem na Maionese, que é onde eu deixei a técnica, né, que me ajudou muito a me aproximar de Deus, tá aqui no card. Só que assim, eu percebi que essa parte que eu tava achando que iam me achar louca, na verdade é a parte fundamental da coisa. A propósito, comenta aqui se você acha que esses assuntos são coisa de louco, ou se faz todo sentido, se você tem curiosidade, se isso te assusta, que a minha intenção aqui é deixar tudo transparente para que a gente possa discutir, para que eu possa compartilhar tudo que eu vivi nesse período, que foi de grande ajuda para minha cura. Eu tive uma perda bem trágica, né? Então foi uma cena difícil, eu vi meu marido morrer, meu filho viu, e só que teve coisas nesse contexto todo, um pouco antes e um pouco depois, que foram esse clique na minha vida, que daí que eu percebi que sim, a vida não é só carne e osso e o que a gente vê. Uma das coisas mais importantes nesse processo todo foi um pouquinho antes dele morrer. Ele foi baleado na cabeça e, juro, um dia ou 2 dias antes a gente tava na nossa casa e ele simplesmente olhou pra mim no corredor sem falar nada e fez esse gesto aqui. E eu fiquei tipo, para, né? Porque ele era uma pessoa com tendência muito ao suicídio e tal. Já tinha tentado várias vezes, tinha épocas depressivas na vida. Então eu só fiquei ali, tipo, sai fora, né? Outra coisa que aconteceu um pouco antes, na mesma semana a gente foi no mercado, uma pessoa de funerária abordou a gente, entregando papelzinho. Oi, você tem plano funerário, não sei o quê. E eu pensei, que plano funerário, né? Ninguém aqui vai morrer. E assim, em menos de um dia, teve outra pessoa que foi lá no portão de casa entregar papelzinho de funerária e tipo, gente, eu nunca tinha recebido um papelzinho de funerária na vida. E na hora eu não liguei, porque, como eu disse, eu não tinha tido esse despertar ainda. Se fosse hoje eu já ia falar, eita, quem que vai morrer? E muitas outras coisas. Ele vivia falando pro meu filho nos últimos dias, vem aqui ver o pai cortar alho, vem aqui ver o pai fazer as coisas, daqui a pouco teu pai não vai estar mais aqui. Toda hora ele falava, aprenda comigo enquanto sou vivo. Uma coisa muito marcante, assim, que aconteceu. Eu não sei qual a sua crença, eu não sei qual a sua religião, mas assim, ele tinha mediunidade, que é quando a pessoa recebe espíritos mesmo. Tem coisas ali que falam através dela. E num período de menos de 2 semanas antes do acontecido, ele simplesmente olhou pra mim com uma voz diferente e falou assim, filha, cuida do teu marido, aproveite ele, agrada bem ele, porque os dias dele estão acabando. Aí ele terminou de falar isso e já ficou normal. Então na hora eu assenti, eu falei, não,
tudo bem, porque eu já tinha tido experiências, né, dele incorporando outros espíritos, outras coisas. Só que esse foi como se fosse um aviso. E como nessa época eu já tinha um pouquinho aberto a minha mente, porque o detalhe aqui é que eu fui criada evangélica, então tudo que não era, o milagre que Deus mandou era do demônio. Até eu perceber, né, que existem sim pessoas que recebem espíritos e que nem tudo é do demônio e blá blá blá. Não sei o que falou comigo naquela hora, mas foi um aviso. E realmente eu fiz tudo certinho, eu fui agradando. Eu já contei em outro vídeo que a minha consciência estava limpa quando ele morreu, porque eu senti que ele morreu feliz, se sentindo amado e tal. Então, assim, essas coisas foram antes. Depois que eu tive esse despertar e fui percebendo depois, eu vi que realmente tá tudo sendo guiado por uma força maior. Nada nessa vida é por acaso, não existe do nada, né? Igual às vezes a gente conhece uma pessoa, conheci uma pessoa do nada e a pessoa me apresentou um trabalho e agora eu tô aqui feliz da vida. Quando eu comecei a perceber isso, nos dias seguintes, né? Acho que no dia do velório, eu tava com a minha melhor amiga, ela me apresentou um livro, que eu já falei sobre esse livro em outro vídeo, que foi o livro, assim, que mudou totalmente minha vida, de que a gente tem influências no ambiente ao nosso redor, de que tudo aquilo que tá fora é um reflexo do que tá dentro. Então, através desse livro, eu comecei a perceber essas coisas também, eu comecei a ver que essa coisa de energia existe, aquilo que você põe energia, aquilo que você põe foco tende a aumentar. Desse livro saiu a prática, né, que eu já ensinei, que me aproximou muito de Deus, que assim, eu cresci na igreja, eu já vi milagres acontecendo, a minha mãe sempre foi uma mulher de oração, uma mulher de fé, só que até então eu não tinha sentido Deus de verdade, assim, tipo, nossa, Deus tá aqui dentro de mim, porque antigamente, eu não sei você, mas a gente foi ensinado que Deus é uma figura separada de nós, que tá lá em cima, tá no céu, e que ele tá olhando teus pecados e tá ajudando aqui e ali, tá castigando aqui e ali. Só que não, através disso, através dessa prática que eu deixei nesse vídeo, eu consegui realmente sentir que existia uma força maior, que existia Deus, que existia o universo. Eu contei também no vídeo do relato do acontecido a história, né, que o gatinho saiu e como eu me atrasei pra fechar o portão, eu não tava na linha do tiro e não morri. Então eu fui juntando todas essas pecinhas e percebi tudo isso que eu tô falando agora, que é essa coisa do despertar, né? Então, assim, foi uma virada de chave na minha vida. Quando acontece algo muito profundo com a gente, algumas pessoas têm essa percepção, tem muitos grupos de despertar espiritual. Depois eu fui pesquisando no Facebook e vi que muitas pessoas abriram os olhos, assim, né, pra essas coisas, depois de passar pela morte de alguém, depois de passar por uma perda muito grande, uma tragédia, sei lá, coisas impactantes na vida mesmo. E eu pensei, nossa, eu não tô sozinha. E como eu sou uma pessoa muito curiosa, eu comecei a perceber que tudo estava guiado, né? Que a vida é uma teia perfeita de acontecimentos, de pessoas, que ninguém entra na vida de ninguém por acaso e tudo mais. Eu comecei a ir atrás desses assuntos e como eu já tinha entendido sobre energia, sobre as nossas intenções criarem mesmo aquilo que está acontecendo, tanto pro bem, tanto pro mal, né? Lembrando. Eu comecei a ir pesquisando mais fundo e fui vendo que as coisas simplesmente aconteciam mesmo. Descobri as tais das sincronicidades, que é quando coincidências muito significativas acontecem. Fui encaixando as peças e hoje eu tô aqui compartilhando isso, porque ao longo das minhas pesquisas, ao longo do caminho, eu sei que tem muita gente que tá, mas despertei, e agora? O que eu faço, né? E eu tive, assim, toda a recuperação do meu luto até aqui, foi muita cura, foi muito consciente essa busca. Quanto mais eu comecei a buscar, mais as coisas vieram aparecendo. Eu comecei a ver que realmente eu era uma extensão de Deus. Depois eu aprendi que tem aquela frase: buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas. E eu percebi que esse reino de Deus estava em mim. Olha lá, eu achando que tô parecendo louca. Eu percebi que o reino de Deus, buscar as coisas do reino de Deus, era buscar esse contato maior com Deus. E eu entendi mesmo esse contato com Deus, que é o quê? Buscar o reino de Deus. Não é você ir pra igreja, fazer oração, dar o dízimo, dar a oferta e viver uma vida que você não entende nada. Buscar o reino de Deus é você perceber que Deus está dentro de você mesmo. Quando eu percebi que o livro que eu li, que mudou toda a minha vida, veio exatamente no momento que eu precisava, a partir do livro eu comecei a pesquisar mais coisas e tudo foi se encaixando. Foram aparecendo pessoas me falando coisas que eu precisava ouvir. Aí eu tinha uma curiosidade, eu meditava, eu perguntava, né? E agora? O que eu faço? Aí vinha alguém falando de um livro, passava uma frase na TV, vinha um post no Instagram. Aí eu tive a certeza mesmo de que tudo nessa vida é divinamente guiado, igual eu já falei
em outro vídeo, de que Deus não é aquele ser separado da gente, mas sim, ele tá dentro, e quanto mais a gente busca, mais a gente acha. E assim, eu sou fascinada por esse assunto, eu já aprendi muita coisa mesmo, porque como capricorniana eu adoro estudar, adoro ir atrás de conhecimento, adoro provar na prática aquilo que eu aprendo, e eu aprendi muita coisa. Por isso que eu tô com esse canal aqui, que apesar de eu ter criado e no começo tá mais travadinho nos vídeos ali, falando, não vai achar que viaja na maionese, parece, mas não é. Agora eu estou aqui saindo do armário, digamos, pra falar todas essas coisas e compartilhar tudo que eu aprendi. Teve astrologia no meio, teve tarô, meditação, teve visões, teve pessoas vindo falar comigo depois, então eu fui vendo que as peças realmente se encaixam e que a gente não é só um corpo, um ser humano perdido por aí, querendo pagar conta e falando, meu Deus, o que eu vou fazer da vida? Daí eu falei de astrologia, mas o que tem a ver astrologia? Poxa, eu não acreditava em astrologia tanto, até ver que a perda que eu tive, todo esse processo foi exatamente num período que se chama retorno de Saturno, que é ali por volta dos 28, 29 anos, onde tudo aquilo que precisa ir embora da vida vai. Eu não sei se você já passou essa mudança brusca de vida, essa bagunça toda mental, física, que acontece nessa idade. Se você passou por isso, comenta aqui e me conta que eu vou gostar de saber. Quando eu tinha 28 anos eu me separei, ou não sei quem morreu, ou eu mudei de cidade, sabe? São coisas grandes assim. E tudo tá ligado. Perceba que tudo que você precisa vem até você. Talvez eu esteja falando coisas que parecem confusas, ou meio expansivas, ou meio nada a ver, mas é tudo a ver. Eu sei que quem tá passando por isso, ou quem passou por isso, vai entender. E tudo isso que eu tô contando aqui me aproximou muito de Deus, como eu nunca tinha tido a proximidade nem na igreja, nem com tudo que eu aprendi. Sabe quando você vai na igreja e você ouve coisas bonitas, você aplica na vida, mas tem um quezinho ali que fica tipo, mas por quê, né? E aprender essas coisas foi fundamental. Principalmente a de que toda a nossa realidade que a gente experimenta é reflexo do nosso interior. E foi muito mais fácil viver depois disso e me motivar a melhorar, porque daí eu pensei, não, mas peraí, se tá ruim aqui, o que eu posso melhorar? E sempre que você quiser perceber isso, pergunte, veja o que não tá te agradando na vida e se pergunte, fecha o olho, respira, ou ora, ou reza, se pergunte, o que eu tenho que mudar em mim pra parar de atrair isso, porque sério, existe. E outra coisa, é muito mais fácil você se basear no que você tá vendo fora e não tá gostando pra você querer mudar por dentro, do que você viver naquela crença que a gente tem desde criança que, isso é pecado, isso não é pecado, isso é pecado. Fulano tá assim porque fulano é bonzinho. É muito vago essa coisa, entendeu? A gente é meio que criado pelo medo, né? Só que não é assim. A partir do momento que eu entendi que eu podia mudar fora mudando a mim, foi entendendo isso que a minha vida começou a mudar, que hoje eu tô aqui, eu me curei de um trauma horroroso, eu curei minhas feridas que eu tinha. Lógico que tem muita coisa pra curar ainda, mas eu conscientemente fui atrás da cura, as informações vieram vindo pra mim, tanto que é isso que eu tô querendo compartilhar aqui com você que tá assistindo, com esse canal. Arrumei o relacionamento dos meus sonhos, que eu fui lá, depois de já saber, né, que as nossas vontades, as nossas intenções, elas criam mesmo a realidade, fui lá, coloquei, não, eu quero isso, busquei autoconhecimento, porque se a gente não sabe o que a gente quer, como é que a gente vai saber que o que vem pra nossa vida é aquilo que é realmente pra gente, né? No meio de tudo isso, fica aqui esta reflexão. Meio confusa, mas espero que tenha dado pra entender. Eu vou contar em outros vídeos as minhas experiências que eu tive com essa lei da atração, que todo mundo acha que é só, lei da atração, atrair dinheiro, não sei o quê. Não, mas é tudo. Cada pessoa que você encontra, que você conversa. Sabe quando você tá triste e chega alguém que fala exatamente aquilo que você precisa ouvir? Ou você chega a conversar com uma pessoa, sei lá, no ônibus, aí você vê que a pessoa tava triste e melhorou quando você conversou. Então, isso aí não é coincidência, não é por acaso, não existe acaso. Eu acho que eu já tô parecendo louca. É que isso me empolga muito mesmo e eu vim aqui compartilhar. Pra caso você esteja aí meio perdido na vida, tipo, despertei e agora? Ou o que tem além de pagar boleto e fazer essas coisas? Pra que você possa ter uma luz e ver que você não tá louca, que você não tá louco, e que existe sim uma vida além deste corpo físico. Espero que esse vídeo não tenha ficado muito confuso, muito maluco. Eu espero que tenha dado pra entender o que é esse tal de despertar espiritual. E que se você ficou curioso com essas coisas, comenta aqui coisas que você gostaria de saber, coisas que te deixam em dúvida, te deixam tipo, meu Deus, tá, e agora? Que eu vou ficar muito feliz de responder através de vídeos essas dúvidas. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se ressoou com o seu momento, deixa um curtir aqui, se inscreve no canal que eu pretendo abordar muito mais esses temas a partir de agora, que eu consegui desabafar isso tudo. E te vejo no próximo vídeo. Até a próxima!